Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a O Segredo das Milhas Aéreas. Hoje nós iremos falar então aqui sobre as inúmeras possibilidades. Eu sei que vocês estão vislumbrados com relação a tudo que é possível e quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente fica perplexo do quanto é possível fazer com esse conhecimento que está ali, não está de mãos beijadas, mas que é possível fazer muitas coisas porque não é tão complexo como muita gente comenta, tá? Então, passa o slide, por favor, Deniego. Antes de tudo, quem somos nós, né? Eu sou Bruno, sou professor universitário, eu já leciono há algum tempo, e eu brinco que eu leciono desde 2009, então, mas eu, de fato, estou no ensino superior lecionando desde 2015. Eu tenho uma paixão por ensinar, eu sempre procuro novas didáticas, eu estou sempre trocando ideia com o pessoal do pedagógico, e eu tenho uma paixão ali por viajar, mas milhas aéreas não é só viagens, a gente até brinca, dá muito mais, assim. Eu gosto também de investimento, então tudo isso eu acabei casando com esse conhecimento e nós vamos falar um pouco sobre isso para vocês, tá? E do outro lado ali, se apresenta, por favor, Deniego. Muito prazer, pessoal. Muito boa tarde. Eu sou o Deniego, também professor, já fui professor universitário, mas trabalho mais com educação profissional. Já sou professor há mais de 11 anos, só numa instituição, fora ainda outras instituições aí que a gente vai lecionando paralelo. E viajo com milhas já tem bastante tempo, inclusive, né? Há 9 anos. Talvez alguns de vocês vão se identificar com a minha realidade, mas eu não sabia exatamente o que fazia, mas eu viajava com milhas. Eu sabia que tinha que gerar uma pontuação, aquela pontuação estava lá disponível e que para trocar por uma passagem precisava de tanto. Aí eu, então deixa eu fazer aqui essa conversão, essa troca de pontos por passagens aéreas. Só que eu não sabia que dava para fazer isso de forma mais profissional, de forma mais otimizada. E aí, há pouco mais de 3 anos, foi que eu parei para estudar sobre o assunto. Eu falei, caramba, olha o mercado aqui que tinha disponível, mas eu não tive acesso à informação, não tive acesso ao conhecimento, deixei passar aqui muito dinheiro, rasguei muito dinheiro. Então, o nosso objetivo agora é fazer com que realmente vocês entendam, aprendam e consigam ter total autonomia de tomar as melhores decisões quando se tratar, né, de cartões de crédito, milhas e passagens aéreas. E aqui a gente tem aqui alguns dos lugares pelos quais nós já passamos. San Andrés, lugar lindo. Rio de Janeiro, aqui no Brasil, não é só lá fora que a gente tem bons lugares para poder visitar, mas aqui dentro do Brasil tem muito lugar lindo também, que tanto eu quanto o Bruno já tivemos oportunidade de conhecer vários lugares bacanas. A Tailândia, que foi uma viagem surreal, não paguei nada na passagem. Para não falar que não paguei nada, paguei R$ 200 na taxa de embarque, só isso. Mas foi uma passagem dada e teve outras pessoas que conseguiram também, né? Depois aí, com o tempo, eu posso compartilhar com vocês como funcionou isso. E vai que tem alguma outra oportunidade dessa aí que vocês possam também aproveitar. E eu coloquei aqui uma para poder representar os vários lounges dos aeroportos que nós passamos ao decorrer desse tempo, né? Decorrer de quando a gente começou a profissionalizar e a executar de maneira mais estratégica, organizada, pensada e planejada as ações quando a gente fala, né, de cartões de crédito e milhas. Ô, Deniego, há boatos de que no Rio de Janeiro tu foi umas 4, 5 vezes só no ano passado. Só no ano É passado. verdade isso? Eu virei guia turístico dos meus amigos, né? Eu falava, não, tá, vamos. Quer ir Rio de Janeiro? Tá, vamos. Eu conheço, mas tá bom, vamos. Tanto é que a mulher do passeio, ela falava assim, você é de novo? Eu, pois é, eu de novo, ó. Tem que dar desconto aí. É verdade. Pessoal, a primeira foto ali de baixo, à esquerda, de Dubai, foi a última viagem que eu fiz. E foi uma viagem muito diferente, porque no ano passado eu acho que eu estava contando ali, mais de 27 viagens. Eu fiz muita viagem. Então eu estava cansado, eu estava cansado. E aí esse ano eu tinha decidido que eu não iria viajar, eu iria aproveitar, acumular o máximo possível de milhas, ia fazer viagens diferentes. E essa última viagem eu queimei bastante milhas com hospedagem, porque os lugares que eu fui assim, são relativamente caros, né? Mas eu não paguei nada do meu bolso, porque a estratégia que eu utilizo com hospedagem ela é um milheiro muito próximo a zero. Assim. São pontos acumulados de um cartão extraordinário, que nós vamos falar aqui para vocês, e depois eu faço uma estratégia de conversão de pontuação bonificadas, transfiro depois para essas redes de hotéis, e aí eu me hospedei tanto em Dubai
quanto em Paris e Amsterdã, praticamente só pagando uma taxa mínima ali de diferença de pontos, porque ele pega blocos cheios de pontos, então o que faltava para completar, eu completava ali com dinheiro, com valores muito, muito, muito baixos. Os outros locais aqui, Paris, Lisboa, Roma, são locais que a gente foram visitando também, inclusive Paris e Lisboa, estive com o Deniego também. Deniego também. Deniego, eu vejo mais Deniego do que amigos aqui de Floripa, para vocês terem ideia. A última vez que nós nos vimos, né, foi em janeiro, e aí a gente se encontrou lá em Paris agora, semana passada, umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Era para ter se encontrado em João Pessoa, né? Mas alagou lá, É, não teve. é verdade, é Foi. verdade. Esse ano eu viajei pouco, a verdade foi essa. Pessoal, mas é o seguinte. Então, para a gente começar, é, eu vou falar para vocês a verdade. Eu tinha visão, porque eu tinha alguns amigos, mas eram amigos muito ricos. E eles viajavam bastante. Então, eu já criei aquela crença de que para viajar tinha que ter muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, também, eu tive a experiência na prática, porque eu reuni outros 3 amigos, chamamos o Deniego lá e conversamos. 2018, não foi do Deniego, 18 para 19? Foi, foi. Foi. Fizemos uma viagem para o Nordeste, 20 e poucos dias, não aguentava mais ver esses caras, vontade de matá-los, assim. Falar, cara, não aguento mais esse cara. Viagem longa de carro. Fizemos um planejamento muitos meses antes, hospedagem mais barata, melhores locais para visitar, pá. Planejamos, juntando muito dinheiro, viajamos. Poucos meses depois ainda estava lá. Ô, Daniel, estou te devendo tal coisa, estou te transferindo aqui. Ô, Fulani, parcelei tal coisa no cartão, tem que pagar. Então, sempre tive aquela visão de que viajar também era muito custoso. E eu falo de viagens porque, de certo modo, as milhas elas estão em um certo ponto associado a viagens também. Só que existem muitos mitos das pessoas quando a gente fala milhas aéreas. Ah, não quero saber. Não quero saber porque aquilo ali tem X coisa que acontece. Eu falo, calma aí, calma aí. Então, Deniego, passa para a gente aqui alguns mitos para que a gente possa mostrar às pessoas que assombram na grande maioria das pessoas quando é apresentada simplesmente ao fato de milhas aéreas. Muitas das pessoas elas acham que é muito difícil de aprender sobre esse conteúdo, porque não é um conteúdo que está simplesmente dado. Assim, ó. Então, eu não vou simplesmente chegar, ver um vídeo e, uau, magicamente está me hospedando, comprando uma viagem, e vou vender. Não é tão simples, não é algo tão trivial, certo? Eu não viajo de avião. Então, por que eu vou acumular milhas se eu não vou viajar de avião? Calma aí. Milhas não é simplesmente para viajar. O ponto anterior também é muito difícil de aprender. Calma, talvez você não tenha tido o ensinamento adequado. Porque se eu falar para você de cima de um local, para você chegar em um determinado ponto, por exemplo, tu pega um mapa, tu tá no ponto A, para chegar no ponto B, se eu te dou as coordenadas, direita e esquerda, para cima e para baixo, tu chega? Chega. Agora, se você simplesmente não tem mapa, não tem nada, e você quer chegar a um local, você vai chegar? Talvez chegue, mas muito ao acaso. Então, as pessoas criaram esse mito exatamente por conta disso, por falta da pedagogia adequada para poder fazer o ensinamento. Tá? Não quero pagar anuidade de cartão. Então, muita gente fala, Bruno, qual cartão que você me recomenda? Porque eu não quero pagar anuidade. Fala, calma, por que pagar anuidade é um bicho de sete cabeças? Talvez seja interessante pagar anuidade. Então, temos que tirar esse mito de que pagar anuidade seja algo que é muito caro e que não seja vantajoso, porque dependendo do benefício do cartão, eu pago a anuidade com o maior prazer. Muitos cartões que eu comecei lá no início, que eu não conhecia as estratégias, eu pagava anuidade. Até que eu pude entender, hoje o único cartão que paga anuidade é o PDA, por conta muito do contrato dele. Tá? Isso mesmo, Gasto Bruno. pouco no cartão. Inclusive, até compartilhar algo sobre isso, eu já estou... Nós vamos entrar agora na 4ª turma da mentoria, já executei 3 turmas, fora as mentorias individuais que eu já executo. E aí essa galera está muito privilegiada porque eles estão pegando promoções de isenção permanente de anuidade de cartão de crédito. Eu não tive essa sorte. Os meus cartões são isentos, mas todo ano eu tenho que fazer aquela luta, negociação, e conversa com o gerente e executar outras estratégias para poder conseguir isentar.
essa galera que está comigo desde julho do ano passado, que foi quando eu iniciei a fazer as mentorias, todo mundo estão pegando, mais de 50 pessoas pegaram cartões Black com isenção de anuidade. Então, assim, beleza, perfeito, bom para eles, mas no meu caso, para mim, esses cartões são bastante úteis para o meu dia a dia, para as minhas estratégias. Então, eu estou disposto sim a pagar quando o banco não me conceder mais isenção de anuidade, mas entendendo, né, o retorno que esse cartão vai me dar, né, diante de todas as oportunidades que surgem no decorrer do dia. E como nós temos uma comunidade, a gente acaba sempre trocando figurinhas. Nós identificamos o seguinte: o Bradesco lançou uma promoção que estava dando isenção e tal, mas eu peguei meu cartão há 2 anos atrás, no ano passado e tal. E aí nós descobrimos que tinha um hacker lá para a gente mandar no consumidor.gov e tal. Eu peguei meu cartão isento por 2 anos, sem comprovar renda, sem fazer absolutamente nada, simplesmente porque eu usei expertise de entender a promoção, vi o que estava acontecendo, e aí nós saímos distribuindo para a galera: ó, você está cartão há muito tempo? Isento teu dessa forma, a gente dava o passo a passo prontinho, só executar. Inclusive foi o Daniel que me enviou. Outra coisa, eu não tenho um cartão Black. Se eu não tenho um cartão Black, eu tenho uma renda baixa, não vou conseguir viajar, não vou conseguir acumular muitas milhas, eu não vou conseguir fazer muitas vendas, não vou conseguir trocar por absolutamente nada, comprar produtos, não consigo fazer nada. Calma. É verdade que só com o roxinho, Daniego, lá, aquele roxinho, dá para fazer estratégias full. Sim. O melhor cartão que tem para você poder começar é aquele que você tem. Então, se você tiver só o roxinho, ou laranjinha, ou qualquer outro cartão que não pontue em nada, cara, não tem problema, dá para a gente aproveitar muito bem esses cartões. Agora, antes do Daniego falar sobre os cartões Black, que ele vai dar continuidade, mesmo que você não tenha cartão, mas de certo modo, que você tem um dinheiro guardado, você ainda consegue fazer muitas estratégias. Então, não precisa, na verdade, nem de cartão de crédito. A verdade é essa. Sim, perfeito. E a gente até coloca, né, que o cartão de crédito ele é uma arma. Qualquer arma que você tiver, você vai conseguir ali chegar com o seu resultado, mas quanto melhor for essa arma, melhor vai ser, né, o resultado que você pode conseguir. Então, com o tempo, você não tendo talvez aquele cartão tão adequado ao que você deseja, mas com o tempo, se você for executando tranquilamente as estratégias, indo com calma, aproveitando as oportunidades que vão surgindo frequentemente, vai chegar um momento que você vai ter o seu cartão. Eu demorei 6 meses para poder conseguir o meu, porque não tinha ninguém me orientando, ninguém apontando o caminho, ou alguém que me deu um mapa para poder seguir. Eu fui seguindo. E aí, depois que eu comecei a entender como funcionava, criei um relacionamento com os gerentes dos bancos para poder facilitar também esse processo, aí a galera que vem depois, né, fica muito mais tranquila aí de conseguir ter um maior rendimento aí com relação ao tempo para poder conseguir os melhores cartões. E aí a gente vem, né, sobre essa questão do cartão Black. Nossa, eu não consigo cartão Black porque eu não sou rico. Beleza, não precisa ser rico. Grande parte dos meus mentorados, das 50 pessoas que conseguiram já cartões, que eu tenho mapeado, mas esse número com certeza é maior, eles ganham ali em torno de uns 4 mil reais por mês, 4 a 6 mil reais por mês, que é a regra para você conseguir ter uma conta corrente num determinado banco e a partir daí você ter acesso a um produto bancário deles. Só que tem outras partes que ganham menos do que isso e também conseguiram cartões Black. Mas não tem uma receita de bolo, porque vai depender muito do relacionamento que você tem com o banco, da pontuação que você tem junto ao banco, da oportunidade que surgiu, da estratégia que surgiu. Se a gente fala, por exemplo, de cartão Black, o Inter Black, ele foi o cartão assim, mais fácil que você poderia conseguir. É o cartão talvez mais fácil que você conseguir hoje, neste exato momento. E às vezes nem precisa de renda comprovada. Você só precisa ter acesso a um crédito disponível ali no Inter e fazer um investimento ali no valor de uma assinatura de um programa de benefícios que tem no Inter. Basicamente só isso. Você vai conseguir ter o cartão Black. Mas esse cartão Black vai ser útil para você? Depende. Aí a gente tem que analisar o seu perfil. Cada um tem um perfil e que pode ter um cartão Black mais adequado, outro mais adequado, ou às vezes o cartão Black pode não ser adequado para a sua realidade. Mas o que o cartão de crédito em si, seja qualquer cartão de crédito, nos ajuda muito, né, a executar essas estratégias que vão surgindo no nosso dia a dia. Não tem investimento em banco. Beleza, alguns cartões você precisa ter
para poder facilitar você ter acesso a ele, e outros não. Então é tranquilo com relação a isso, não tem problema. Alguns cartões você precisa ter investimento no banco para poder conseguir até isentar, outros não. E a gente vai ver no decorrer da mentoria todas as possibilidades possíveis para você poder ver aquilo que mais se adequa ao teu perfil. Não quero pagar anuidades caras, né? A anuidade do cartão Black, ele é para ser ali de R$ 800 para cima, dependendo do tipo de cartão, mas gira aí em média de R$ 1.000 a R$ 1.200. Então, realmente é uma anuidade cara. Se, dependendo do seu gasto, se você for gerar milhas vindo de pagamento de fatura, pode não ser o suficiente para poder fazer ali o que a gente chama de ficar no 0 a 0, né? Que o valor das milhas ser equivalente ali ao valor da anuidade que você paga no seu cartão. Às vezes, vai ser bem pouquinho milhas que você vai gerar, e aí você vai ter um gasto muito grande com a anuidade para manter, né, aquele cartão Black. Só que a gente sabe que existem várias estratégias, várias dicas, vários hacks que você pode executar aí no seu dia a dia para poder tentar isentar. E a gente vem tendo bons resultados com essas execuções de estratégias. E sobre o salário, né, nós falamos ali que não necessariamente você precisa ter um alto salário, mas o mais é um bom relacionamento com o banco, um bom histórico financeiro, isso ajuda demais. Então, mesmo você tendo problema com determinado banco, já ter sido negativado, às vezes já ter processado, já ter feito acordo, dá para você conseguir sim ter algum cartão bacana, interessante nesse banco, tá? E tantos outros são os mitos que vão surgindo ao entorno do cartão Black. Mas o bom é que, de fato, a gente pode falar que a gente quebrou isso na prática, principalmente com relação à parte salarial, à parte de renda. Nós vemos mostrando no dia a dia que as pessoas conseguem, sim, seguindo os passos mais adequados possíveis. Uma boa orientação ali, né? É importante. Justamente. Posso dar um exemplo prático ali, Deniego? Eu solicitei o Inter Black por R$ 350, e aí muitas pessoas vieram perguntar, mas vale a pena tu pagar R$ 350? Eu comi ali no Blériot 2 vezes, se eu somar os dois, dá 260 de benefícios. Eu fui no Outback, fui no Jardins 2 vezes, somando os benefícios ali, dava uns R$ 450. Eu gastei 350, né? Já compensou. Justamente. E tem aqui 4 exemplos práticos, né, para mostrar como, de fato, essas dicas de orientações funcionam. Esses 2 Amex aqui foram conseguidos pelo consultor de cartões. Então, nós temos acesso a consultores de cartões do Bradesco, que, se você encaixar no perfil necessário, você consegue, junto a ele, pedir cartão Black, que é o American Express, mesmo sendo Black, né, sendo pretinho, mas ele equivale a um Black, que a gente chama de cartão Black, são os cartões de alta renda, que têm excelentes pontuações e excelentes benefícios. E aqui a gente tem na primeira foto um cartão Duelo. Inclusive, essa pessoa aqui especificamente, quando ela me procurou para poder ter uma mentoria individual, não tinha nenhum tipo de cartão Black, não tinha cartão de crédito, não conseguia de imediato, aí demorou um pouquinho, questão de algumas semanas, e aí veio o primeiro cartão dele, que foi um Elo Nanquim, normal, básico. Só que essa pessoa conseguiu o upgrade para o Elo Nanquim Diners Club, que é uma versão melhor desse cartão aqui, e manteve a isenção de anuidade. E não tem hoje só esse cartão. Essa pessoa aqui tem pelo menos aí uns 5 cartões Black, sim, tem cartão Black no Banco do Brasil, tem no Santander, tem vários outros bancos também. E um case bacana para poder citar é o do Thiago. O Thiago, eu conheço ele, acho que é a pessoa que eu sou mais antiga que eu conheço, porque quando eu nasci, ele já tinha uns 5 anos, 4 anos, ele é filho da minha madrinha. E o Thiago, ele é bem sistemático com relação a essas coisas, né? E ele via publicando, ele chegou e perguntou, Daniego, vem cá, como é que funciona esse negócio aí? Aí eu fiz algumas perguntas para ele, eu falei, cara, faz isso aqui. Aí ele fez, pegou um Elo Nanquim. E aí já foi pontuando, já foi acumulando e participando das oportunidades. E hoje está aí, já visualizando uma viagem com a família. Até então não pensava de viajar, não pensava porque é tudo muito caro, passagem cara, é eu, minha mulher, mais meu filho, e vai ficar um absurdo. E agora já está planejando viagem para a praia para 2023, só esperando o filho ficar um pouquinho maior. Então, são esses e tantos outros exemplos que a gente tem no nosso dia a dia de pessoas que vão aderindo ali às estratégias, executando e tendo um bom resultado.
Então, a gente fica claro aqui, Denigo, que o maior empecilho, na verdade, é a falta de conhecimento, certo? E se você for bem direcionado, esse empecilho ele simplesmente é rompido facilmente. É isso mesmo. Passa para a gente ali, por favor. Agora, temos outros erros também, né? Por mais que a pessoa ela comece, se ela não se atentar, ela pode cometer erros. Não vou dizer que vocês, mesmo depois de aprender, vocês não venham cometer erros. Por exemplo, quase eu errei na última promoção, mas eu fui esperto ali de última hora e ainda consegui me safar. Mas muitas das pessoas, elas deixam seus pontos expirarem. Então tem que ficar muito atento, porque milhas ou pontos, a gente brinca, vale mais do que dinheiro. Então você precisa ficar atento, é preciso saber gerenciar o quanto você está ganhando, o quanto você está acumulando, entender o preço médio do teu milheiro, quanto de fato ele vale e dar valor ao que você tem. Depois é preciso transferir os pontos na necessidade, né? e não na oportunidade. Então, meu Deus, que oportunidade é aquela? Tem que comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, 15 mil milhas. Eita, não tenho nenhuma milha lá, mas eu tenho 15 mil no Livelo. Transfiro num para um, faço a compra, ok. Tinha que ter calculado o preço do milheiro. Talvez naquela transferência você estivesse perdendo se você tivesse comprado propriamente lá no dinheiro. Então é preciso então saber fazer esses cálculos do milheiro e fazer a transferência não na oportunidade. Na verdade, na oportunidade da melhor estratégia, né? E não na oportunidade de que, meu Deus, tem que comprar naquele momento, não tem um ponto, transfere, não faz o deságio. Então você tem que ficar atento aos grupos, entender qual é o melhor momento de você transferir. Assinar clubes sem estratégia. Então você saiu daqui a pouco nós vamos falar sobre os programas de fidelidade. E a primeira decisão que eu vejo muitas das pessoas que falam assim, ó, Bruno, comecei a estudar sobre milhas aéreas. Ah, que legal. E aí, o que tu fez? Assinei Livelo, Esfera, Santander, Latam e Tudo Azul. E eu falei, nossa, por que tu fez isso? Ele falou, não sei, vi uma influencer falando lá, então simplesmente transferi, fui lá e assinei todos os clubes, porque assinar clube é uma forma de você acumular pontos também, nós vamos mostrar. Mas calma, entenda o seu perfil. Por exemplo, eu só assino a Tudo Azul por conta de promoções específicas de transferências, mas eu não faço questão de voar para a Azul por conta dos eixos de voos dela lá, que não me agrada muito hoje, atualmente. Mas eu tenho uma estratégia específica do PDA, então por que não manter uma assinatura mínima? Quando eu comecei na Smiles, eu comecei na assinatura top, que era uma das melhores que tinha, você acumulava 10 mil milhas todo mês. Hoje eu assino o clube da Livelo no mais top de todos. Eu pago R$ 800 por mês para acumular 20 mil milhas, 20 mil pontos, porque eu entendo as estratégias. Então, calma aí, não precisa sair atirando para todos os lados, direciona o teu acúmulo de maneira muito específica. Um problema muito grave, não ler regulamento. Ah, na última promoção eu tinha que fazer a compra e eu tinha que ir lá e clicar no botão. Ó, o Denigo levantou a mão. Calma, leia o regulamento, entenda o que está acontecendo. E aí depois você pode vir executar a estratégia. E foi nesse ponto que eu perdi muito dinheiro. Quando eu sei lá, uns 4, 5 anos atrás, peguei essa questão de clube, vou assinar, mas eu não entendia que tinha um custo, que tinha um valor de mercado, que eu poderia vender essas milhas, e que assinando por assinar eu pagaria muito caro. Então, mas, assim, foi um aprendizado, foi um erro, mas um aprendizado grande e que hoje, né, já não cometo mais. Só que, ao mesmo tempo em que assinar um clube sem estratégia pode ser um erro, no meu caso, mesmo pagando caro no Smiles, R$ 42,90, para mim eu acho bastante interessante, porque aí que vem a estratégia, né? Porque eu consigo ter vários benefícios, inclusive redução no valor das emissões das passagens. Então eu perco, entre aspas, um valor ali, porque eu pago muito caro no milheiro, só que em contrapartida eu tenho acesso a outros benefícios que o clube me oferta. Então, não necessariamente você gerar um milheiro muito caro por meio de uma assinatura do clube pode ser algo ruim, mas vai depender muito, né, do caminho que você pode seguir.
Não sei se vocês assinam Smiles, mas já vou dar uma dica. Se você assina Smiles e paga R$ 41,90, uma coisa que você pode fazer... Sabe o que eu falo? Falar, né? Negociar. Uma coisa que você pode fazer é ir lá no chat e falar assim, olha, eu quero cancelar. Aí você fala lá a justificativa por dificuldade financeira, enfim, você fala lá o seu motivo. E aí, a chance dele reduzir o valor para você vai ser muito grande. E hoje eu pago em torno de R$ 25, R$ 24 o valor do Milheiro Smiles. Então, é uma dica simples que muita gente fez, que teve um bom resultado e simplesmente é só ir lá e tentar. Não, você já tem. Né? É uma pequena estratégia que a gente tem para poder fazer redução desses custos. Mas eu hoje mantenho tranquilamente para mim essas emissões, essa assinatura do Smiles, porque na minha estratégia faz muito sentido fazer parte, né, do clube, na verdade, e ter acesso a outros benefícios. Hoje eu assino praticamente todos os clubes, com exceção da Smiles, porque eu sou cliente diamante e aí tem os mesmos benefícios. Mas antes de remover lá a assinatura da Smiles, eu fui no chat tentar negociar ali, um milheiro baratinho e tal, e eles colocaram por R$ 22, R$ 21. E aí, como eu sempre penso o Smiles como investimento, como negócio, e aí eu precisava ter o milheiro abaixo de 21, pelo menos de 20, para vender ali um 20, 21, por aí. Então, como eu não consegui no primeiro momento, eu falei, vou cancelar. Aí eu fui e cancelei. Ô, Denego, mas você falou ali que você já é um milheiro experiente e tal, mas tu já trocou pontos por produtos? Vixe, também cometi esse erro. Quem nunca tira a primeira pedra? Talvez só Ó, os meus alunos hoje que não cometem, né? Porque eu já falo a primeira coisa, olha, não faz isso. Mas quem nunca? eu vou ser sincero, eu nunca fiz isso. Mas é que eu nunca tinha ponto suficiente para trocar. Então, se eu não tinha ponto, eu não trocava. Mas eu já olhava assim, uma panela de pressão, vou dar de presente para minha mãe, panela de pressão, 22 mil milhas. Não tenho 22 mil milhas, só tenho 10, então deixa para a próxima, então. Mas talvez 1% das trocas vai vir a valer a pena. Tá? 99% não vale a pena. O que acontece? A milha, ela é um valor para o programa de fidelidade. Então, quando você, por exemplo, transfere da Livelo para a Latam, você está literalmente transferindo dinheiro de uma instituição para uma outra instituição. Quando você pega aquela quantidade de pontos e troca por um produto, por exemplo, uma panela de pressão, vamos chutar, custa R$ 200. E eu estava lá com 20 mil pontos. E aí eu transferi, fiz a troca daqueles 20 mil pontos por aquela panela de pressão. Só que se eu calculasse aquela panela, aqueles 20 mil pontos, se eu transferisse a 100%, se eu fizesse uma venda, esperasse 2 meses e blá, 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 ele iria valer, por exemplo, uns R$ 800. Então, eu simplesmente troquei a possibilidade de ter R$ 800 por R$ 200 naquele momento. Então, quem ganhou aquele lucro de diferença de R$ 600 praticamente foi a instituição que estava organizando, que te deu aquela possibilidade de troca defasada e você simplesmente caiu na pegadinha e trocou. Mas acontecem muitos outros erros, tá? Por exemplo, eu li o regulamento, eu estava ciente, eu sabia que uma promoção de transferência, eu tinha que ir lá e dar o check da confirmação, mas eu fiz 5 transferências de 5 contas diferentes numa noite que estava no último dia e o site estava super lento e a última eu esqueci de fazer o check de confirmação. Acontece. Então, faça com calma, faça com momento. Mas eu não perdi aqueles pontos porque eu dei um pulo do gato ali, eu comprei mais pontos e assinei, transferi e comecei a fazer as minhas orações e caiu todos os pontos. Mas não dependa de orações para que você não caia no erro. Tá? Entenda as estratégias, leia regulamento, saiba qual clube você vai fazer a assinatura, entenda o preço do milheiro, transfira no momento certo, na hora certa, no momento certo e não deixe seus pontos esperarem. Passa Justamente. ali para a gente poder. E a gente acaba caindo no erro porque o próprio programa de fidelidade, ele vende como promoção. Promoção, troque 50 mil pontos por uma panela de pressão. Aí você fala, nossa, promoção, deixa eu aproveitar a promoção. Só que quando você vai calcular, então é uma promoção fake. Então, às vezes, a gente é induzido justamente por conta
da comunicação que os programas de fidelidade eles vão nos enviando, né? Seja por e-mail, SMS. Outra coisa que tem também é compra de pontos. Quem assina Smiles frequentemente recebe um cupom de desconto. Aí a pessoa chega, caraca, eu ganhei cupom de desconto 60%. Só que quando você vai calcular, existem outras maneiras mais baratas de você conseguir gerar um milheiro, maneiras muito mais baratas. Conversei com uma pessoa na semana passada e foi justamente esse caso. A pessoa falou assim, cara, eu posso comprar tantos pontos por 60%. Aí eu falei, tá, mas eu não compraria. Ah, mas como assim? Eu meio que joguei um balde de água fria ali na empolgação da pessoa. Porque existem outras formas muito mais baratas de você conseguir gerar um milheiro comparado a essa promoção de cupom de desconto de 60%, tá? Então, tudo isso a gente vai esclarecendo no decorrer do caminho, no decorrer do processo, porque realmente é muita informação. É uma coisa simples, mas que tem muitas informações envolvidas e que isso aí, às vezes, se a gente jogar de uma vez essa informação, vai acabar se perdendo e você não vai conseguir absorver. Então, a gente tem toda uma metodologia preparada para poder fazer, né, com bastante calma e tranquilidade o ensinamento, né, de todas essas oportunidades. Aí a gente vem, né, Bruno, sobre esse programa de fidelidade, que é o nosso queridinho. Tudo a gente faz com base nos programas de fidelidade. Isso. A gente fala em programas de fidelidade também. Foi feita uma pergunta ali, a gente vai responder todas as perguntas depois, tá? Abrir um momento. Mas é possível acumular sem assinar? Sim, é possível, por exemplo, em compras bonificadas, em compras que eu já ia fazer do dia a dia. Então, nós vamos falar agora sobre programas de fidelidades. E aqui a gente abre duas possibilidades, ou até mais, na verdade, programas de fidelidade de banco, programas de fidelidade de companhia aérea, programas de fidelidade de postos de combustíveis, programas de fidelidade de hotéis. Então, é preciso você entender essa dinâmica. Tá. Se eu, por exemplo, tenho a forma de acúmulo de pontos de duas maneiras, uma maneira ativa e uma maneira passiva. Uma maneira passiva que a gente pensa é algo que eu já iria fazer. Por exemplo, eu vi um produto, eu vou lá, compro no supermercado, comprei e ganhei aqueles pontos do cartão de crédito. Já eram os pontos que eu já iria acumular, compra passiva. Mas esses pontos que eu acumulei, eles estão indo para algum lugar. Então, o meu cartão é um cartão de um banco, qual o programa responsável por receber aqueles pontos? Por exemplo, é um Banco do Brasil, beleza? Qual o programa de fidelidade do Banco do Brasil? Programa Livelo. Então, se eu tenho um banco, eu vejo qual o programa de fidelidade. Aonde que eu vou ver aqueles pontos? Então, eu vou lá nos pontos específicos daquele programa. No caso, o Denego já antecipou aqui, quando eu falo de programas de fidelidade de bancos, eu tenho vários programas e cada banco tem o seu programa específico. Porque qual o objetivo desses programas? É com que você tenha uma fidelidade. Eu vou te presentear para que você utilize o meu cartão e não o cartão do concorrente. E aí a gente destaca, por exemplo, nós destacamos aqui 4 programas de fidelidade, 4 bancos distintos. E o interessante é que cada um possui uma característica muito específica. A gente estava observando ali mesmo o IUP. O IUP, que é um programa do Itaú, ultimamente estava focando bastante em eventos. Então, eu tenho um show específico. Se você comprar com um programa de fidelidade aqui do IUP, tu vai ganhar X% de desconto. Opa, então ele está meio que ficando nichado ali, legal. O Livelo hoje é um dos melhores programas de fidelidade. Por quê? Porque ele não tem um nicho tão definido e ele é bem amplo. Então, o programa Livelo, você pode fazer pagamentos, compras de pontos, pode fazer assinatura de clubes, tu pode fazer a compra de pontos com desconto, geralmente ele faz promoções com compras com 50%. Tu pode comprar produtos que eu acho sensacional. Eu vou no shopping, então eu vou numa loja lá popular, eu experimento essa blusa, gostei, entro no site, opa, tem. Vejo o modelo, vejo o tamanho, vou na internet, venho pela Livelo, verifico qual o parceiro, Livelo espera. Opa, Livelo. Preciso comprar agora? Não preciso. Aguardo. Eu faço a minha lista e aguardo. Então, eu vejo que eu posso comprar no momento específico. Surgiu uma super promoção, Livelo e Riachuelo, por exemplo, Renner, enfim. 10 para 1. Então, a cada R$1
que eu vou gastar, eu vou ganhar 10 pontos mais. Uau! Então, naquele momento, aquela blusa que eu visitei no shopping, naquele dia, eu vou e faço a compra dela. Então, eu entendo a dinâmica, eu vejo como o programa de fidelidade funciona. E não é simplesmente o gasto no cartão de crédito. O gasto no cartão de crédito, a gente brinca, que é 3, 5% no máximo do teu acúmulo. Então, você utiliza outras estratégias para potencializar o teu acúmulo. E cada programa de fidelidade possui o teu ponto-chave, e aí a gente precisa entender essas nuances. Mas Bruno, eu tenho só o cartão do Banco do Brasil, é importante que eu entenda um outro. Talvez o Esfera abra uma promoção de aquisição de cartão vitalícia, e se eu entendo bem aquele programa, eu falo, opa, oportunidade que eu estava precisando. Por exemplo, eu estou um caso de amor com Esfera, porque hoje eu quero simplesmente dedicar voos internacionais, e eu estou focando num cartão específico americano, que é o American Airlines, que é um cartão co-brand. Então, ali eu estou namorando ele e ele é bem chatinho de conseguir. Então, eu estou vendo as estratégias, estudando as possibilidades, porque eu vou adquirir aquele cartão e eu vou somente concentrar os meus gastos ali e potencializar com as outras estratégias. Então, é importante que você entenda que, tem um cartão de crédito. Qual o programa de fidelidade? E depois, como eu vou utilizar as estratégias para que eu possa potencializar os meus acúmulos? É assinando o clube? Depende, talvez assim, talvez não. Então, eu posso não assinar um clube, mas eu posso participar. Por exemplo, o Esfera só assina se quiser, por exemplo, comprar pontos. Se não, não assina. Você simplesmente está lá e participa já indiretamente dele, sem assinar clube, sem pagar rios de dinheiro. Isso mesmo. E a gente tem, né, uma aula programada que vai ser só 2 horas, só falando sobre programa de fidelidade. Então vai ser algo bastante extenso, onde a gente vai esmiuçar, detalhar e falar como funciona. Mas já vou antecipar uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Diego, eu tenho um cartão Inter. Eu não tenho cartão do Banco do Brasil, nem do Santander, nem do Itaú, nem do C6. Eu tenho cartão do Inter. Eu consigo acumular na Livelo? Consegue. Você não vai conseguir acumular pagando a fatura, mas você consegue acumular de outras maneiras. Então, por isso que a gente fala que o Nubank, que o Inter, ou qualquer outro cartão que você tenha de banco digital mais simples, mas que tenha limite suficiente para você poder executar ali as estratégias do dia a dia, pode sim te ajudar no teu processo de acúmulo de milhas, tá? Mas aí quando a gente vem compartilhando ali as estratégias sobre cartões, mostrando as possibilidades, aí a gente acaba ficando com os olhos brilhando, né? E querendo cartões melhores. E é perfeitamente possível você executando ali no decorrer do seu dia a dia pequenos passos para te ajudar a ter um upgrade de cartão. Vou dar um exemplo aqui prático. Quando eu defini no início do ano que eu não iria realizar viagens até determinado período, eu iria potencializar os meus acúmulos, e aí eu escolhi o Esfera. Só que eu não tenho cartão Santander. Eu não tinha até uns dias atrás que eu solicitei o mais simples de todos para poder ter o meu primeiro contato, meu primeiro relacionamento. Só que eu vi a possibilidade de ter o Esfera e no início do ano eu vi como eu poderia conseguir ter o Esfera sem ter um cartão do Santander. E foi o que eu fiz. Como eu queria o programa simplesmente comprar pontos, e muitos pontos com 50% de desconto, e ele estava dando praticamente a cada 2 semanas, eu falei, opa, preciso ter uma Esfera, mas eu não quero ter mais um cartão. Então, eu vou ver como eu posso fazer isso. Estudei o programa, identifiquei através do BTG, solicitei o BTG, isentei ele e entrei pelo Esfera. Então, por isso é importante que você entenda, por exemplo, o seu perfil e como aquele programa pode dar um match no teu perfil ali da melhor forma possível. Justamente. E até falando do Atomos aí, do C6 Bank, ele foi meu primeiro cartão Black. E eu consegui o C6 Carbon, que ele dava 3 meses de isenção, de anuidade, depois vinha cobrando R$ 80 ali mensalmente. Então ele foi o primeiro cartão Black que eu consegui, e que me ajudou a conseguir o meu segundo cartão Black, que foi lá no Bradesco. Então eu utilizei a fatura que eu tinha, mostrando que eu tinha um limite acima de R$ 20 mil, fui no consultor de cartões do Bradesco e falei assim, opa, eu estou com aqui, ó, limite de R$ 20 mil, eu quero pedir aqui um cartão Black no Bradesco. Aí ele consegui ter aprovação por conta disso. Aí depois eu abri conta no Bradesco, aí veio o terceiro cartão Black, aí depois foram vindo outros cartões aí no decorrer desse relacionamento que a gente vai criando com o banco e vai melhorando, de certa maneira, o nosso histórico financeiro.
Tu tem algum programa de fidelidade de banco que é o seu favorito, Daniel? Cara, cada um ele tem uma particularidade, né? Mas eu gosto de concentrar os meus gastos sempre na Livelo, só que em promoções, ocasiões específicas, eu uso Esfera. Aí pouco uso o Yupi, por exemplo, mas cheguei a usar. Cheguei a usar o Yupi, acho que talvez até você também, né? A gente comprou um desodorante de Ah, não participei. R$ 13, a gente ganhou milhas que dava para viajar por conta de um desodorante. Dava para comprar uma passagem ida e volta para o Rio de Janeiro por causa de um desodorante. Então, é aí que vem um outro ponto importante, né? De estar conectado. A gente tem esse trabalho de separar ali as boas informações e ir compartilhando com as pessoas que fazem parte do processo da mentoria para poder, né, você ali não perder nenhuma boa oportunidade. Então, a gente faz esse trabalho mais bruto, pesado, para quem participa também. Isso aí. Deixa eu passar aqui. Aí a gente vem aqui com os programas de fidelidade das companhias aéreas, né? Smiles, Latam, Tudo Azul, TAP, e tem muitos outros programas. A gente tem os programas de fidelidade nas companhias aéreas estrangeiras, como até o Bruno comentou, da American Airlines, tem Iberia, enfim, muitos outros aí que a gente consegue utilizar. Mas coloquei aqui o mais popular para a gente. Então, quando a gente fala de venda de milhas, quando a gente fala de uso de emissão de passagem aérea, aproveitar oportunidades diversas, então esses três nacionais aqui nos atendem muito e os de fora também nos atendem, mas os nacionais a gente consegue ter muitas oportunidades, velocidades e facilidade. Eu acho que o ponto mais importante aqui é a facilidade que a gente tem de conseguir gerenciar as boas estratégias nos programas nacionais Smiles, Latam e Tudo Azul. Né? A frequência que tem é absurda. Hoje, eu uso um pouquinho de cada. Eu voltei, por exemplo, eu fui e voltei para São Paulo nessa viagem da Europa usando Latam. Milhas que eu tinha na Latam, consegui ter um bom preço aí de Palmas, emiti pela Latam. A Azul, vou para Fernando de Noronha, tem 2 viagens marcadas para Fernando de Noronha, vou pela Azul. A Smiles, várias oportunidades também que eu aproveitei. Fui para a Europa, todas as emissões minhas para a Europa, ida e volta, e lá dentro foi pela Smiles. Eu não lembro como é que foi a do Bruno. Bruno Zolatan também, né, Bruno? Não, foi Smiles, porque a Smiles tem a parceira da KLM e a outra, a TAP também, né? Então, como ela tem parceiras locais muito fortes lá, a gente aproveitou, né? Você rodou de Smiles, mas você foi e voltou de Latam, né? Você aproveitou. Não, então, eu usei assim, ultimamente eu estou me especializando nas milhas internacionais. Uhum. Eu comprei pela Latam, mas eu fui para Catar, né? Uhum, sim, isso. Que são informações aí que não são amplamente conhecidas, mas que têm essa possibilidade. E aí geram a oportunidade de fazer emissões a um preço bem barato, né? Quando a gente fala de Um quantidade de exemplo, milhas utilizadas. Então, cada o programa de Daniel, fidelidade também de companhia aérea tem suas vantagens. Aí tem gente que pergunta, qual que é melhor? Depende muito para onde você quer viajar, o que você quer fazer, como que você acumula milhas. Eu preciso entender como funciona o Smiles, o Latam, Tudo Azul, são muito similares, mas a partir do entendimento da logística delas, aí eu consigo tomar ali as melhores decisões. Eu sei que para ir para o sul, sudeste, Latam e Tudo Azul tem boas promoções. Eu fui, acho que ano passado ou 2 anos atrás, 3 vezes para Floripa, né, Bruno? Ficar hospedado na casa Fernandes, no Hotel Fernandes. Usei Latam para ir e voltar. Tava um preço assim absurdo. Eu falei assim, Bruno, vou aí final de semana, cara. Eu passagem dada aí. 6 Qualquer mil milhas, programação que tem. 6.900. Era desse jeito. Então, cada um vai tendo boas oportunidades. E aí, é saber utilizar, é se planejar, se antecipar, é programar uma viagem para você poder tentar aproveitar o máximo possível. Agora, o que não dá, realmente, é você assim, cara, eu preciso viajar mês que vem, eu quero comprar por milhas. Aí, talvez, você nem encontre boas oportunidades por milhas. É melhor comprar no dinheiro do que gastar as milhas. Né? Então, varia muito o mercado, mas com uma antecedência, você consegue, sim, boas oportunidades. A gente brinca que, na verdade, o milheiro, ele aproveita as oportunidades. Eu quero viajar num domingo a 21 horas. Será que vai ser o melhor preço? A melhor oportunidade realmente? Então, se você tem flexibilidade de tempo, você consegue realmente as melhores oportunidades. Tu pega ali, por exemplo, a Smiles, ela abre para ti o calendário, tu vai olhar, aí tem 15 mil milhas
no domingo, se eu ver na segunda, 4 mil milhas. Opa, é melhor viajar no domingo ou pagar 15 ou viajar na segunda 4? Então depende muito da oportunidade. Dando uma continuidade do que estava comentando com relação a entender os programas, a Smiles, a Latam, ela se concentra bastante nas grandes capitais, nas capitais em si. A Tudo Azul, ela é mais nichada em pequenos aeroportos. Se você observar, ela tem bastante penetração também no Nordeste. Mas vou dar um exemplo. Além de entender dos programas de fidelidade, é importante das companhias aéreas, é importante entender quem são as parceiras delas, como elas fazem as emissões, se é uma tabela fixa, se é uma tabela dinâmica. Então, as emissões que eu fiz essa semana, eu comprei para 3 países. Eu rodei por 6 companhias aéreas, mas eu emiti por 2. Eu pesquisei em uma, entendi como é que funciona, fiz a emissão para uma outra, mas eu fiz a emissão de uma parceira por outra. E eu fiz isso com os outros 2 trechos, rodando em 6 companhias, mas eu emiti simplesmente com 2. Porque eu aproveitei a Star Alliance, a tabela fixa, entendi a dinâmica, e aí eu aproveitei essa oportunidade, basicamente, por conhecimento. Perfeito. E até complementando uma coisa que você falou, eu atendo um médico que ele se gasta absurdamente no cartão de crédito, né? 60, 70 mil reais mensal. Então ele tem todos os melhores cartões possíveis. E aí, ele não tem essa flexibilidade. Ele, cara, eu preciso voltar domingo. Segunda-feira, eu tenho que atender vários pacientes aqui e o dinheiro que eu perco não atendendo esses pacientes, para mim, é um prejuízo muito grande. E assim, ele gasta, ele ganha milhas à vontade, mas ele queima milhas à vontade também. Para ele, cara, tá tudo certo. Mas ele entendeu que para ele gera uma economia, né? Eu vou gastar aqui minhas milhas, mas eu não preciso comprar passagem aérea, vou economizar aqui onde der, isenção de anuidade, isso e aquilo. Ele já tem essa mente voltada, né, pro uso otimizado, porque para ele estar onde está não foi algo simplesmente fácil. Foi todo um caminho, um processo, ele crescer profissionalmente, e ele valoriza o dinheiro que ele ganha. Né? Então, ele, da mesma forma que acumula muito, ele gasta muito, mas beleza, tudo certo. Para ele está excelente. Né? É justamente entra no que a gente falou sobre o perfil. Né? Já eu, por exemplo, eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade, então eu vou ajustando ali para poder pegar as melhores oportunidades. E aí vai. Tá tudo bem. E é sobre isso, né? Às vezes tudo ainda dá sorte. Por exemplo, no meu voo de São Paulo para Floripa, eu peguei 2 mil milhas. Cara, nunca tinha pago isso. E foi exatamente no dia que eu queria, porque a Latam fez uma promoção no dia que eu estava comprando. Eu falei, baita coincidência. Porque senão eu ia pagar caríssimo. Justamente. E aí, citando, né, de uma maneira mais detalhada, um exemplo de como que a gente pode otimizar o gasto do dia a dia para o acúmulo de milhas, e é o ponto assim, que eu acho que eu mais perdi dinheiro que foi isso, porque eu, de certa forma, gosto de tecnologia, então tem um computador bacana, eu troco o celular ali de pelo menos a cada 2 anos, 1 ano e meio, eu gosto sempre de ter o mais tecnológico possível, né, de acordo com o preço, óbvio. Fiz compras aqui para casa e eletrodoméstico. Tem noivos que eu já conversei com ele, falou assim, cara, se tu tivesse aparecido aqui antes, eu acabei de mobiliar minha casa e eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. Pois é, coisas do dia a dia, coisas que a gente já precisa fazer, a gente tem o hábito de consumir, você pode otimizar. Tem pessoas que já não consomem tanto assim, perfeito. Existem outras formas de você acumular milhas. Tem outras pessoas que gostam e compram frequentemente pela internet. Então, você consegue aproveitar isso daí para poder otimizar para um acúmulo de milhas. Isso daqui, compras bonificadas, talvez é até uma das formas mais rápidas que você tem de acumular, dependendo do que você vai fazer na operação, né? O tipo de produto que você vai comprar. Pagar fatura não é a maneira mais rápida que você tem de acumular milhas. É a maneira, assim, mais lenta. A não ser que você gaste muito para poder realmente acumular muito. Mas fora isso, se você tem um padrão de gasto, igual qualquer família de classe ali média tem, cara, você vai mesmo assim acumular pouca coisa que no final de um ano você vai ter uma pontuaçãozinha ali que talvez dá para emitir alguma passagem aérea. Então, quando a gente combina várias estratégias e oportunidades, aí a gente pode aí dar mais velocidade nesse processo de acúmulo de milhas. Então, pegando aqui uma situação real, foi a última coisa que eu comprei, um celular, estava custando R$ 6.199, peguei numa promoção onde eu ganhei 13 pontos por real diretamente no programa de fidelidade. Então aqui eu não consegui multiplicar, dobrar, porque já era direto no programa Smiles.
Aí eu acumulei 80 mil milhas, por uma vez. Em 15 dias caiu essas milhas depois que eu comprei o produto. Essas 80 mil milhas têm um valor financeiro, então elas valem R$ 1.760. Já é uma excelente economia, né? Eu posso pensar como economia. Caraca, em vez de pagar R$ 6.200 no telefone, eu reduzo muito esse gasto aí e vou economizar. Perfeito. Em algumas situações, eu falo o seguinte, tá, mas se eu vou gerar essa economia e eu já iria pagar por isso, eu vou pegar um produto melhor, eu vou pegar um equipamento mais tecnológico. Foi isso que eu fiz até com a máquina de lavar. Cara, vou pegar aqui uma máquina que lava e seca, vou pagar mais caro, R$ 3.000, mas o custo que ela vai ter para mim vai ser, no final das contas, o preço de uma máquina normal. E aí eu vou ter um equipamento muito melhor. Então a gente pode também levar para esse lado, tá? E aí, nessa promoção, nesse dia, tinha outros produtos, aparelhos ali com promoção, e mostrava aqui, ó, que você ganha 50 mil milhas se você não fosse assinante Smiles, mas se você fosse assinante Smiles, você ganharia 83 mil milhas. Aí só que a gente já vê que vale a pena você assinar Smiles para poder ganhar uma quantidade maior de milhas. Depois, se você quiser, você cancela. Caiu as milhas, cancela, beleza. Você acumulou ali 30 mil milhas a mais só porque você fez uma assinatura de R$ 40, o mínimo necessário, tá? Então, por isso que vem, né, a estratégia, você entender e avaliar a possibilidade de fazer assinaturas de acordo com as diversas estratégias possíveis. E quando a gente fala de compras, hoje tem praticamente tudo. Eu tenho um cachorro que eu estou comprando agora ração pelo site e ganhando pontos também, né? Antes eu nem cheguei a pesquisar quando eu comprei o cachorro. Eu fiquei assim, comprar no pet shop, que era mais cômodo. Aí depois eu falei assim, peraí, deixa eu ver se eu consigo acumular milhas. Caraca, velho, tem uma loja aqui que tem um preço bom, que tem a ração que ele come, eu compro aqui no pet shop e vou ganhar milhas também. Então, até com cachorro aqui eu consigo pontuar tranquilamente com coisas do meu dia a dia. E aí tem alocação de carro, compra de roupas, maquiagem, perfumaria, cara, uma infinidade de opções, serviços, ingressos e muitas hospedagens. O Booking, por exemplo, bookinghotels.com, você consegue acumular milhas se hospedando também, né? Simplesmente fazendo da maneira correta, mudando a forma de consumir, né? Só que mudando de forma para otimizar esses gastos que você já teria. Bruno, você considera que Livelo é um investimento? Nossa, para mim é um dos melhores investimentos que tem na oportunidade. Mas eu ainda fiquei com uma dúvida ali, Daniel, que você estava explicando. Tu casou o seguro proteção de preço naquela compra sua? Eu esqueci. Outro benefício que eu utilizei, né? Esse Ah, celular então. custou R$ 1.200, 6 mil, aliás, R$ 6.199. Recuperei 1.780 ali com a venda das milhas, e aí esse celular ficou mais barato no meio do caminho aí, né? Entre até 30 dias. Se o produto ficar mais barato, eu conseguiria pedir a restituição da diferença de volta. E aí que vem E, escolher o melhor cartão de crédito. Eu fui e comprei num cartão de crédito da bandeira Visa que me oferta esse benefício. Então, tem alguns cartões de crédito que eu utilizo o Visa, outros cartões de crédito eu utilizo o Elo, eu tenho um Amex também, mas quase não utilizo, outros eu utilizo Mastercard. Então, de acordo com o que eu preciso, eu vou escolhendo o cartão que me oferece ali o melhor benefício para eu utilizar. E aí eu recebi R$ 700 de volta, um Pix na minha conta, de R$ 700, então aumentava ali para 2.000 e pouquinho o retorno que eu tive com a compra daquele aparelho. Então tem muita gente que compra aparelho até para vender. Eu tenho um aluno da mentoria, ele é do Maranhão. Ele compra de iPhone, ele compra tudo que você pensar aí, revende. Ele acumulou 100 mil, 100 não, 700 mil milhas no Smiles. Isso em 3 meses de mentoria, 4 meses de mentoria. Muito rápido. Fora Smiles, fora dos outros programas que ele tem também, pontos na Livelo, pontos no Esfera que ele tem. Então ele pegou, chegou isso como oportunidade e ele resolveu otimizar uma coisa que ele já fazia. Ele aproveitava somente os cashbacks. Aí ele, além de aproveitar os cashbacks, também começou a aproveitar o acúmulo de milhas. Tendo em vista que numa promoção de compras bonificadas, você consegue ter aí de 30% a 60% de retorno em cima de um produto se você fizer, né, o uso das estratégias corretas. Pensou aí, ó, tudo que a gente comprar, tudo que a gente precisaria comprar, só que comprando com 50% a menos, né, utilizando a milhas como mecanismos para poder conseguir ter esse desconto.
Ô, Daniel, eu tinha te perguntado porque é uma coisa primordial para que eu, um fator primordial. Eu vou comprar se a promoção estiver muito boa, e além disso, se eu conseguir casar com seguro proteção de preço, por isso que eu virei um fanboy, porque eu comecei a comprar produtos Apple muito barato, exatamente aproveitando essa oportunidade. E aí, só um parênteses, tá, pessoal? Esse mentorado, ele é acompanhado do ponto de vista assim, ó, ele não simplesmente não chega e compra 10 iPhones de uma vez, tá? A gente não recomenda essa prática, porque ela não é bem vista para você comercializar produtos com pessoa física, tá? A gente deixa bem de destaque isso. Ele compra com sabedoria, tipo, ele compra um iPhone no nome dele, um outro iPhone no outro nome, e assim, não venha chamar a atenção da Receita Federal. Então, ele utiliza com sabedoria essa estratégia, beleza? Agora, o Daniel perguntou com relação a Livelo, se considera um investimento. Eu tanto considero um investimento que eu sou assinante da Livelo há uns 2 anos e eu pago R$ 800 por mês na Livelo. E eu estou assinando a Livelo em 5 contas diferentes, para vocês terem ideia. Por quê? Porque eu vi como uma excelente oportunidade. A Livelo se destacou como um dos principais programas por diversos fatores. Tanto pela assinatura do clube no início, como eu via como investimento, quanto ela dava oportunidade de comprar pontos com mega desconto. Então, a cada 4 meses também ela dava mais desconto para que eu comprasse pontos. E aí ela tinha outros benefícios atrelados para quem era assinante. Então, eu simplesmente vi na Livelo uma excelente oportunidade. Não estou falando para você chegar aqui e assinar a Livelo, e vou sair correndo. E às vezes compensa. Às vezes ela faz uma promoção de assinatura de clube em períodos específicos que tu ganha um baita de um bônus quando tu olha simplesmente o fato de assinar o clube. Depois de um determinado tempo, se eu vendo aqueles pontos, transfiro e vendo aqueles pontos, eu ganhei 200, 300, 400% de bônus. Então, é importante você entender novamente. E aqui nós destacamos o Livelo como um excelente programa de fidelidade de banco, porque eu não preciso ter um cartão do Bradesco ou um cartão do Banco do Brasil. Tem outros cartões também, outros bancos que começaram a atrelar como secundário também, mas não é primordial que você tenha esse tipo de acúmulo passivo, tá? Quem fez uma pergunta aqui? Pode passar ali, Daniel, por favor. Eu gosto da Livelo também, porque hoje no mercado eu conseguiria, embora eu não utilize essa estratégia hoje na essência, tá? Transferir os meus pontos da Livelo para a Uacó. Tá, mas o que é a Uacó, Bruno? É o seguinte, o Livelo é um programa de fidelidade de banco. A Uacó é um programa de fidelidade de hospedagens. Todo mundo já ouviu falar do Ibis, Fairmont, Mercury. São hotéis que estão nas grandes capitais brasileiras e do mundo. Estão presentes, nossa, na maioria das capitais elas estão presentes. Então, é uma rede de hotel que você já entende, que já conhece a dinâmica. O Diego não é muito fã desses tipos de hotéis, né, Diego? Eu já gosto bastante, porque eu sei como é que é a dinâmica. Eu até brinco assim, ó, se eu não soubesse nada de inglês, nada de espanhol, não conseguisse me comunicar nada, se eu chegasse no Japão, eu conseguiria me hospedar no hotel da rede Alacor, porque eu já conheço a dinâmica deles, eu sei o padrão que eles atendem, eu sei como funciona. E o legal é que o Livelo tem uma promoção de transferência para a Alacor, a Smiles, Tudo Azul, Latam. Todos esses outros programas eu consigo transferir os meus pontos ou as minhas milhas para a rede de Alacor. Então, tem uma dinâmica específica. Por exemplo, na Livelo, a cada 5 mil pontos, eu ganho 1.000 pontos. É isso? Não, 5 mil pontos eu ganho 2.000 pontos da rede Alacor. Porque eu pego esses 5 mil da Livelo, transfiro para Smiles, vira 10 mil, geralmente 100%. E normalmente esses 10 mil valiam 2 mil também. Então ficaria elas por elas ali. Quando eu pego 5 mil Livelo, fica 2 mil ao Accor. 2 mil ao Accor equivalem a 40 euros. Meu Deus, que matemática. Calma, é porque eu fiquei falando números e você se perdeu. Mais 5, 2, 40. A cada 2 mil pontos ao Accor, eu tenho 40 euros. 40 euros está lá na cotação, 220, 230, 280, enfim, depende muito da época da cotação. E eu consigo pagar
todo o meu consumo naquele hotel com os pontos. Alguns programas, alguns hotéis específicos, eles ainda estão se adaptando ao sistema, mas a grande maioria, eu consigo, todos, na verdade, eu consigo pagar com pontos, mas a grande maioria eu consigo ter consumos específicos. Por exemplo, compro água, pago um serviço de massagem específico, o jantar, almoço, café da manhã, chego no check-out e falo, é o seguinte, quero pagar com os pontos. Pá, quita os pontos. Essa minha última viagem eu paguei Dubai com pontos, a Holanda com pontos, Paris com pontos. A viagem no início do ano, todos os hotéis nós pagamos com pontos, com exceção de um ali, que ficou muito mais em conta fazer com Booking. Então, é um programa que eu sou apaixonado. Inclusive, é patrocinador do PSG. E com certeza, na próxima vez que eu for para Paris, eu quero assistir. Eu até procurei, Daniel. Eu quero assistir o jogo do PSG no camarote, porque tem como você resgatar muito barato, por sinal, muito mais barato que se fosse pagar em euros, o Ingresso. bilhete para assistir o ingresso, o bilhete para assistir o jogo do PSG no camarote do PSG, lá do programa Al, porque eles são patrocinadores. E dá para ir para o Morumbi também, lá para São Paulo, porque também ele tem um vínculo lá. Então, cara, é um excelente programa. Mas eu só falei. Tem como você mostrar na prática para a gente ali, Daniel, ali, nas imagens? Tem demais. Esse aqui foi uma hospedagem bem interessante. Toda vez que eu fui para o Rio de Janeiro, né, 5 vezes, eu olhava lá, um ano, isso num único ano, eu olhava lá os hotéis no Rio, cara, esse hotel aqui é bacana, vista ali para o Leme e tal, tudo mais, mas R$ 560 uma diária, eu não pago não. Eu sou meio mão de vaca assim com hospedagem, porque a gente vai só para dormir e tal, tudo mais, mas 560 não pago não. Tem hotéis mais baratos ali, que realmente é só para dormir e ir para o aeroporto e tudo mais. Aí surgiu uma promoção na Black Friday. Eu já tinha feito reserva e tudo mais antes, pelo Booking. E aí surgiu uma promoção da Alcor. Então, a Alcor tem promoções aí frequentes no Brasil, fora do Brasil, onde ela dá desconto de 20%, 30%. Inclusive, está com 20% para hospedagens no Ano Novo e 2023 ali. Eu não lembro exatamente a regra da promoção, mas está com promoção nesse sentido. E aí, na promoção da Black Friday, realmente era 50%. Então, eu paguei R$ 250 na diária num quarto, num hotel que eu queria ficar. Né? Aí a gente começa a falar de experiências. Né? Em algumas situações, a gente abre mão de gastar um pouco mais de milhas para poder ter uma experiência melhor. A gente começa a visualizar outras oportunidades de hospedagem para poder ter boas experiências. E essa acho que foi a primeira boa experiência que eu tive com a Alcor. Então, participei da promoção, fiz a reserva de uma diária, a gente chegou no hotel, cara, hotel incrível, lindo, de frente para o mar, realmente era tudo aquilo que a gente via nas fotos. Café da manhã incrível, pagando R$ 250 um quarto para 2 pessoas. Eu estava com meu sobrinho, então dividimos, paguei R$ 125 uma diária, num hotel que eu já queria ficar, já queria ter essa experiência, mas, né, aproveitando uma oportunidade interessante. E aí, quando eu chego no quarto, os 2 quartos que eu tinha reservado, que tinha ido eu, mais alguns amigos, só que eu tinha reservado no meu nome, né, todos tinham lá um presentinho, uma lembrança, né, com um docinho e uma mensagem escrita, justamente parabenizando pela hospedagem e desejando que a hospedagem fosse especial. Então, a partir desse momento, eu falei assim, cara, realmente é diferenciado a gente, às vezes, realmente pensar ali de uma forma mais planejada, gastar um pouquinho mais de milhas, mas, né, ter aquele produto de qualidade, aquele atendimento diferenciado que a gente pode conseguir por meio dessa rede. E aí, as experiências com a Corso vêm melhorando. Né? Eu já tive várias situações, inclusive, eu não sei se vocês viram o último vídeo que eu postei, sobre eu falando inglês lá na gringa, né, pedindo late checkout, foi no hotel da Accor. Então eu sei que eu posso chegar já nesse hotel, porque eu tenho já um status no hotel, e que eu vou conseguir ter um late checkout, seja ficar até 1 hora da tarde, seja ficar até 3 horas da tarde, ou até 5 horas da tarde. Eu já fiquei até 5 horas da tarde em Brasília, meu voo era à noite, e aí eu consegui ficar até 5 horas da tarde, e lá em Praga, meu voo era à noite, fiquei até 3 horas da tarde, mas poderia ter ficado até às 5, porque ele me deixou lá a ficar até until 5. E aí, cara, excelente. Se fosse outro hotel, ele cobraria meia diária. Então a gente já começa a ver que, beleza, eu
gasto um pouquinho mais de milhas para poder me hospedar no hotel, mas, em contrapartida, eu consigo ter outros bons benefícios no decorrer dessa hospedagem, que vai fazer com que, muitas das vezes, fique até mais barato do que se fosse reservar um hotel simplesinho ali, por meio do Booking. Tá? Mas aí, são cenas para os próximos capítulos, para a gente poder mostrar a fundo como que você consegue fazer todo esse processo de acúmulo, ver se realmente vale a pena ou não, quando vale a pena ou não, e também, no decorrer aí da sua necessidade de planejar uma viagem, também aproveitar promoções e descontos que a Accor te ofereça. Mas lembrando que só de você assinar, de você se cadastrar no site, você já ganha de 5% a 10%. Então já é uma economia. Se você for no Booking, se você for olhar no Accor, vai estar mais barato pelo Accor, tendo em vista esse desconto que ele já concede para todos os cadastrados. Eu teria que te levantar da mão, porque eu ia perguntar exatamente isso. Tu ganhou uma cartinha ali, e eu só ganho cartinha quando eu vou no Novo Hotel Mercury e os outros para cima, porque eles reconhecem o meu status. Aí eu ia te perguntar se tu tinha um status para ter ganhado a cartinha. Eu tenho, na época eu não tinha, na época eu acho que foi da promoção. Hoje eu sou Silver, o Bruno é Gold, né? O Bruno tem mais benefícios do que eu. Aí nesse aqui, acho que foi por conta da promoção que eles fizeram algo relacionado a isso, deram um docinho. Teve uma outra hospedagem que eu fiz também, que levaram um docinho no quarto, que a gente já começa a ficar, né? Nossa, como é bom ser bem tratado. Fora os welcome drinks, entre outras oportunidades que a gente tem aí de aproveitar. Isso. Fila exclusiva, usei a fila exclusiva em São Paulo, tava uma fila enorme, peguei na exclusiva, aí o povo começou a vir atrás de mim, né? Aí a mulher falou assim, a senhora atrás de mim, o seu clienteal? Sim. Aí a mulher, você é clienteal? Ela, não, essa fila é exclusiva para clienteal. Aí saíram umas 3 pessoas que estavam atrás, foram outra fila dos clientes que não são clienteal. E, cara, é só fazer o cadastro. Só fazer o cadastro, começar a fazer as hospedagens, entender como é que funciona o mecanismo, que facilmente você consegue atingir um status bacana e aproveitar os benefícios. Só que, lógico, depende do perfil. Às vezes, o seu perfil de viagem, você viaja uma vez na vida, pode não ser interessante. Só que, às vezes, você tem um roteiro de viagem, seja trabalho, a lazer, cara, já pode valer muito a pena, tá? Então, tudo isso a gente vai ensinando até que ponto vale a pena ou não a fazer parte e utilizar os pontos desse programa. O Accor ali, ele merece uma atenção tão especial, que acho que uma aula ficaria até pouco para falar sobre ele, porque existem cursos específicos. Por exemplo, quando você faz a reserva, se você encontra uma outra reserva em outro site mais barato, tu ganha diferença e ainda ganha mais 25% de desconto. Quando tu faz a reserva, tu pode acionar um cashback específico, que a gente pode mandar o link para vocês, que aí a gente ganha já de volta só com fazer a reserva, até com milhas de 6 a 12% do valor já pago, inclusive pagando com milhas. Quando tu chega lá, você pode fazer o check-in antecipado. Então, já aconteceu, eu faço check-in online e falo, vou chegar ali antes do meio-dia, vou chegar às 9 horas, geralmente entre 9 e 10 horas eles começam, depende muito do hotel específico, tem que confirmar lá. Então, eu já cheguei, acho que 9 horas em beleza, já podia entrar. Quando eu chego, aí eu já me identifiquei que eu tinha um status Gold, e aí eu pedi se houvesse a disponibilidade, eu queria fazer o upgrade. Então, eu fui para Salvador e eu peguei um mais simples, e eles pegaram e colocaram no mais top lá no Privilege. De frente de frente para a praia, de frente pro mar. Era muito lindo, era muito lindo. Eu abri a janela, quebrava as águas ali. Aí o meu voo era mais tarde, igual do Diego. Eu cheguei, liguei lá na recepção e falei, queria fazer o check-out tardio, até que horas ali? Eles falaram, a camareira, no último caso ali, o teu é até às 17, então tu pode ficar às 17, mas geralmente até às 15. Então, beleza, posso ficar até às 17. Aproveitei um pouquinho mais o hotel, deu meio-dia, tava eu de boa lá, tranquilamente. Então, são números benefícios, mas depende do teu perfil. O teu perfil é específico para aquele? Você vai realmente viajar, vai utilizar? Tu vai resgatar aqueles bilhetes, aqueles benefícios? Então, depende muito. O status Gold, eu atingi a primeira vez, 3 anos atrás, pagando 40 euros no Ibis. E aí ele me deu o upgrade geral, o match geral ali em todos os perfis. Então, eu utilizei estratégia também para virar Gold a primeira vez. E cartões? Quando a gente fala de cartões, o Denego comentou que quando ele fez uma compra específica, ele utilizou um cartão específico.
Então, o cartão em si, eu tenho o banco, eu tenho o tipo do cartão e eu tenho a bandeira do cartão. Então, nós estamos vendo os cartões ali do Mastercard, da Visa, o C6 também é Mastercard, mas temos tipos também da Elo, da Amex, então temos várias bandeiras. A bandeira do teu cartão te dá benefícios específicos. A categoria do teu cartão vai te entregar benefícios específicos. Se o teu cartão é Gold, Black, enfim, Platinum, então cada tipo de cartão vai ter um benefício específico. Mas nós podemos falar de cartões, que é cartões normais mesmo, que pontuam em bancos, que pontuam em impostos de combustíveis, mas nós também temos outras categorias de cartões, que são os cartões correntes, vamos falar mais para frente. Mas nós destacamos ali o roxinho, que eu nunca tive o Nubank, mas é muito popular e várias pessoas têm. E eu pensei nisso, sinceramente, em fazer um Nubank só para fazer Reels. Ó, o cartão, papapá, Nubank, mas não iria nem desbloquear, só para ter o meu nome lá nele, porque não faz sentido para mim, meu perfil, porque eu já tenho vários outros cartões. E ele tem um programa específico que as pessoas falam assim, eu não pago anuidade, mas eu tenho um cartão que não dá nada. A defasagem da transferência, antigamente ele tinha um programa de transferência de pontos para milhas, que era simplesmente para Smiles. E ele era uma defasagem muito grande, que era 4 pontos para 1 milha. Então, no padrão que é 1 para 2, eu tenho 4 para 1. Então, como assim? Para vocês terem ideia o quanto ele é defasado. Então, é importante entender. Mas eu vou simplesmente ignorar o Nubank, se é o meu primeiro cartão? Não. A gente fala, respeita a instituição financeira que te concedeu crédito, porque ela te deu a possibilidade de você entender o mercado, a dinâmica, e agora você poder fazer estratégias. Por exemplo, você pode gastar no crédito e pode investir num CDB da vida e você ainda está com seu dinheiro rendendo juros. É simplesmente por utilizar essa instituição. Então, é importante você entender a dinâmica do cartão. Então, o cartão é a tua arma essencial, não é a única, mas ela é essencial e fundamental hoje para executar as estratégias. Mas se não tem, tranquilo, paciência, porque a gente pode orientar e ver a melhor forma para ti. Excelente. Antigamente eu tinha aversão aos bancos tradicionais, né? Eu até estava migrando para o Nubank, deixando de trabalhar com o Banco do Brasil e Bradesco por causa das taxas, tal, não sei o quê, vou para o Nubank e tal. Aí foi quando eu vi, cara, tá, beleza, mas aí os melhores cartões estão nesses bancos tradicionais. E eu comecei a ver que eu tenho poder de negociação junto a esses bancos, que eu consigo pedir isenção de anuidade, isenção de tarifa, eu consigo ter. Hoje eu tenho conta, por exemplo, no Banco do Bradesco, que eu tenho 2 cartões de crédito de alta renda, não pago nem tarifa de conta, nem tarifa de cartão. Cara, excepcional. Depois que eu comecei a ver que eu tinha esse poder, simplesmente era só pedir, a gente não sabe, né, que simplesmente você chegar lá e pedir, ligar no 0800, você conversar com o seu gerente, você pode facilmente obter ali a isenção de alguma coisa, levar o seu salário também, para não pagar a tarifa de conta. E aí isso tudo foi contribuindo para que eu cancelasse essa migração e voltasse a trabalhar com os bancos tradicionais. Então, hoje eu tenho conta no Bradesco, tenho conta no Banco do Brasil, contas que eu movimento, que tem um relacionamento, em contrapartida, né, eles me oferecem assim, várias vantagens e benefícios. Além disso, limites. O que é bacana também falar são limites. Me oferecem assim, limites absurdos para poder me ajudar ali no meu processo de utilização das estratégias de venda, compra e venda de milhas. Esse aí. Vale a pena, Bruno? Esse aí. Pão de açúcar? Esse aí A é o pergunta queridinho, clássica, né? né? Qual que é o melhor cartão? Qual cartão que você acha que eu devo pedir? Qual cartão você indica para mim? Recebi Sendo... essa mensagem hoje, 30 minutos antes de vir para cá. Juro pra ti. Eu falei, aparece ali, acho que não é nem aparecer, mas depois eu vou mandar o link. Esse pão de açúcar aí, eu vou falar para vocês, a mamata um dia vai acabar, tá? Então, quem puder aproveitar, aproveita, porque o próximo ali eu vou dar uma comparação dele com o Black, coloquei muito rapidamente um cálculo, mas esse é disparadamente o melhor cartão do Brasil, se não do mundo, para cúmulo de milha. Bruno, o melhor cartão para acúmulo de milha. Fechou o ícone ali, ó. Acúmulo de milhas, pão de açúcar. Fecha os olhos e pão de açúcar. Por quê? Porque ele dá 1 ponto para cada R$ 1 gasto. Bruno, gastei R$ 10 numa compra. 10 pontos.
Tá, e aí eu transfiro para Tudo Azul, uma promoção de 100%. Cara, tu gastou R$ 10, tu ganhou 20 milhas. Sensacional, né? Para que vocês possam entender o quanto ele é interessante, o próximo slide aqui, por favor, Daniel, ele mostra ali uma comparação muito rápida ali, que eu coloquei para vocês entenderem. O cartão, a maioria dos cartões, eles estão atrelados ao fator dólar. E eles possuem um fator de conversão. Então, o Gold geralmente é 1.1, 1.2 é 1.4, Platinum 1.6, o Black é 2.0 a 2.2. Como funciona isso, Bruno? Então, vamos supor que o dólar esteja hoje a R$ 5 para ficar mais fácil para vocês. Do meu lado esquerdo, eu tenho um cartão Black top de linha, pontuando 2.2. Eu gastei R$ 5.000 no mês. Dividi por dólar, R$ 5. Fiquei com 1.000 vezes 1.2, eu ganhei 2.200 pontos. Eu gastei 5.000 no pão de açúcar, eu ganhei 5.000 pontos. É o dobro. Um cartão Platinum pontua o dobro de um cartão Black. O mais top dos cartões Black é o Acto, se eu não me engano. É um cartão que ele é por convite e que você ou nem ouve falar, porque nenhum influencer fala sobre ele, para vocês terem ideia. Eu fui atrás pesquisar, entrei em contato com o chat, ver, me dá esse cartão. Mas, enfim, você precisa ter mais de 1 milhão investido na conta. É um cartão que te dá 4 pontos por dólar gasto. E se analisar 4 pontos, ele chega muito próximo ao pão de açúcar, porque eu teria ali, vezes 4, e ele ainda não bateria o pão de açúcar. Então, o melhor dos melhores do AL, R$ 1 milhão investido ainda não te dá o mesmo ponto que o cartão de açúcar vai te dar. Sensacional, né, Daniel? Justamente, e incrível. Lembrando que tem alguns poréns, né, pessoal? É o melhor, mas você tem uma certa dificuldade, sim, de conseguir. Eu demorei 7 vezes para poder conseguir. Foi pior do que Pedro, né? Pior do que a negação de Pedro. Me negaram 7 vezes. Mas aí tem as estratégias que, né, a gente vai compartilhando. Até o Bruno comentou logo no início, mas para não delongar, não vou colocar aqui. Possibilidades que você tem, né, de tentar até você conseguir pegar esse cartão. Então, nem sempre você vai conseguir de cara. Bem como tem pessoas que não têm nenhum tipo de cartão Black que conseguem de cara esse cartão. Então, assim, são critérios meio loucos que ele utiliza, mas que vale a pena tentar. Se não conseguir, fica tranquilo. Tenta na próxima, até você conseguir. Nós temos, então, os cartões co-brands, né? Quando nós falamos para vocês, os cartões de créditos, eles estão vinculados a companhias aéreas, a bancos, a postos de gasolina. E quando a gente fala em cartões co-brands, são cartões que estão diretamente relacionados a companhias aéreas. Tá? Geralmente também atrelados não só a banco, tá? A outro tipo de serviço que não é banco. O que muita gente não sabe é que o cartão Pão de Açúcar é um cartão co-brand, só que ele tem a dinâmica muito diferente. Então, ele na essência não funciona como um co-brand. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, 3 companhias aéreas, né, que atuam integralmente aqui nacional, né? A Smiles, da Gol, a Latam Pass, do Latam, e a Tudo Azul, da Azul. Essas companhias aéreas, elas oferecem um cartão de crédito. Quando eu, por exemplo, gastei lá, blá, 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 iria acumular, gastei 5.000, meu cartão é Black, dividiu por 5, vezes 2.2, ganhei 2.200 milhas. Cartões co-brands te dão milhas específicas. O Daniel comentou que comprou um iPhone, ganhou 83 mil milhas. Não foi isso, Daniel? Isso, porque ganhou diretamente no programa da companhia aérea. Então, do mesmo jeito que eu ganho os pontos diretamente da companhia aérea, eu passo o cartão e ganho as milhas diretamente na companhia aérea. Então, a diferença entre esses cartões e os co-brands é que tem essa dinâmica. Então, é preciso entender, porque tem cartões co-brands que são sensacionais. Por exemplo, o Azul, eu acho que ainda está valendo a promoção. De aquisição, se você pegar o Azul aqui, o Visa Infinity, tu pode ganhar 80 mil milhas, se eu não me engano, na aquisição. Uma coisa parecida com isso. É um cartão sensacional, já te dá acesso diamante direto, eles estão dando com isenção, enfim, tem vários tipos de benefícios atrelados. A única dinâmica que tem que entender é que não vai multiplicar lá numa transferência bonificada, porque ele já está na companhia aérea.
Então, é importante tu entender o teu perfil e se vale a pena para você pegar um cartão co-branded ou um cartão comum ali, tá? Isso. Inclusive, vou contar até uma história que aconteceu quando estava no aeroporto de Angola. Acessei a sala VIP, né, utilizando dois programas de fidelidade, Lounge Key e o Priority Pass. E aí eu estava de frente para a recepção e eu via muita gente chegar e olhar assim, vem cá, como é que funciona isso daí? Na Angola eles falam em português, né? Pelo menos isso que eu entendia. Aí o cara explicava lá como é que funcionava tal. Cara, era muita gente chegar e falou assim, como é que funciona isso aqui? Essa sala é o quê? Muita gente não conhece como funciona a sala VIP. E aí chegou uma brasileira e ela com um cartão Black lá, ela queria saber como é que fazia para ter acesso, tal, o cara estava explicando, só que ele não entendia, o recepcionista, ele não vai saber te explicar muito bem como funciona, que você tem que instalar aplicativo, ele só passa lá, né? Só vai fazendo a validação do acesso. E é a responsabilidade da pessoa, o usuário, saber se o seu cartão dá acesso ou não naquele local. E aí eu vi que estava tendo uma dificuldade e fui lá ajudar, né? Eu falei assim, olha, eu estou aqui, mas eu entendo um pouco de cartão, você quer que eu te ajude a ver se o seu cartão te dá acesso ou não? Aí ela, por favor, ela me mostrou o cartão dela, ela um Latam Pass Black, Mastercard Black. Cara, beleza, um cartão excelente, um cartão Black, mas que não dá acesso para ela às salas VIPs internacionalmente. Ela vai ter acesso à sala VIP na Latam e à sala VIP Mastercard. Então, mesmo ela tendo um cartão Black, ela não conseguiria acessar uma sala VIP na Angola, né, em nenhum outro país, tendo em vista a limitação que o cartão dá para ela. E aí que fica a reflexão, tá, será que esse cartão é interessante? Será que para ela num outro cartão seria melhor? Uma coisa que eu percebi é que ela viaja muito. Ela faz tipo ponte aérea São Paulo-Lisboa, porque ela ministra cursos fora. E aí eu falei assim, cara, tem cartões melhores que ela pode conseguir com certeza. Mas eu já tive um cartão Latam Pass quando eu precisava de limite. Eu precisava ter limite disponível, o Latam Pass não me dá, não tinha, na verdade, de outros bancos, e o Latam Pass me deu 10 mil reais de limite. Eu fui e contratei ele. Eu conseguia isentá-lo gastando 4 mil reais por mês. E aí depois chegou um tempo que não fez mais sentido eu ter esse cartão. Fui lá e cancelei. Aí hoje eu tenho, dos co-brands, eu tenho o Visa Platinum da Tudo Azul, que me dá descontos excelentes na compra de passagens, entre outras coisas, dentro do programa da Azul. Show. Então, vamos abrir agora para dúvidas. Eu já vi que tem uma dúvida aqui que não foi respondida, que é a última, da Ellen. Deixa eu ver se é da Brenda. Dá para conseguir um número bom de pontos sem assinar de início? Lá ela perguntou sobre os programas de fidelidades da Livelo, um exemplo específico. Então depende muito da estratégia, tá? Você pode, por exemplo, ganhar na compra bonificadas. Eu, por exemplo, antes de viajar, comprei meias e cuecas e umas duas blusas. Então eu aproveitei uma promoção de 12 para 1 da Renner. Gastei R$ 200 ali vezes 12, então já acumulei uns 2.000 e poucos pontos. Então, foi mais ou menos nessa dinâmica ali que eu fiz. Tá? E eu não precisava simplesmente estar cadastrado, eu não precisava assinar. Então eu consegui já, olha só, como se eu tivesse um cartão Black gastando 10 mil, 2 mil, 5 mil reais, né? E eu simplesmente consegui que eu faça uma compra de 200 e poucos reais. E aí depende muito do teu perfil, entender a dinâmica, ver como funciona. Às vezes é interessante você assinar para um determinado benefício, por exemplo, do Espera, mas eu pago R$ 30 por mês para assinar o Espera. Eu posso simplesmente cancelar e assinar para fazer aquele benefício, depois eu cancelo de novo. Então depende muito, tá? Tem que entender o custo, o benefício da estratégia. Uhum. Seria ideal transferir todas as pontuações para o Clube Livelo? Então, depende, né? O Livelo, tu não... Ela colocou assim, ó, seria ideal transferir todas as pontuações para o Clube Livelo? É que o Livelo é como se fosse o começo. Então, eu ganhei os pontos na Livelo, ou eu passei o cartão e os pontos estão na Livelo. A Livelo é o pontapé inicial. Da Livelo, em períodos específicos, eu transfiro para outros programas de fidelidade. O que pode acontecer é do C6, do cartão C6, agora a parceria com a Livelo, eu transferi para a Livelo. E antigamente tinha o programa Coopera também, eu transferia para a Livelo, e Livelo Coopera, que eles faziam tipo como um hub. E aí eu conseguiria fazer essa transferência entre as contas Livelo. Era sensacional naquela época. Hoje não é mais possível. Eles disseram que nesse segundo semestre deve voltar. Eu estou muito ansioso por isso. Eu tenho bastante pontos em uma das contas e eu quero distribuir. Mas, a princípio, da Livelo, eu transfiro para outras contas. Não é possível transferir hoje, nesse exato momento,
entre contas Livelo, e eu não consigo de outros programas trazer para Livelo somente do C6. Do Livelo, eu começo a distribuição. E lembrando o Coopera também, que eu consigo mandar da Livelo para o Coopera e do Coopera para a Livelo, né? O Coopera é o programa de fidelidade do Cicobi. Então, salvo essas duas opções, não dá para fazer essa transferência. Aí, uma coisa que você pode fazer é acumular na Livelo. Como eu falei, tem muitas coisas que eu gosto de acumular na Livelo. E para outras coisas, eu utilizo outros programas de fidelidade. E por que a Livelo é bom? Porque você tem várias formas de acúmulo, você tem promoções frequentemente, então tem muitas oportunidades que vão facilitando você trabalhar com milhas ali no seu dia a dia, tá? A Jéssica colocou aqui, melhor é estourar o limite do cartão ou é tranquilo parcelar? Depende, qual que é a estratégia que você quer fazer. Por exemplo, se você consegue estourar o limite do cartão num pão de açúcar, por exemplo, para ele ver que você está necessitando de mais limite e a partir disso, né, ele te conceder esse aumento, beleza, foi bacana. Mas fora isso, estourar o limite não vejo uma outra utilidade. E aí, sobre o parcelamento, fica um alerta, né? Só toma cuidado para poder não endividar, porque às vezes a gente vai parcelando tudo e quando a gente vê, compromete um valor considerável da nossa renda. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Todo o processo de investimento na compra de pontos, o recomendado é você comprou pontos, parcela, beleza, para poder diminuir aí o valor do investimento que você vai ter que segurar a fatura do cartão. Recebeu o valor, já quita todo o investimento que você fez com esse parcelamento, para você não ficar com aquele monte de dinheiro ali a pagar, porque é um valor que você recebe de uma vez. Se você vendeu milhas por meio das plataformas, você recebe em 60 dias, em até 60 dias, o valor. Recebeu, já quita logo para você poder se ver livre daquele parcelamento. Denego, eu tenho uma ressalva aí sobre isso. Por exemplo, nessa última estratégia que eu fiz com a Latam, eu girei uma quantidade muito alta de dinheiro. Muito alta. E aí eu comecei a fazer umas vendas dessas milhas e o dinheiro vai cair daqui a pouco um valor muito alto. Eu decidi não pagar porque eu tenho muito limite, muito limite. Então, esse dinheiro eu estou investindo em renda fixa. Então, para mim, a estratégia... Aí nesse caso é perfeito. Mas é sempre um alerta, né? Tomem cuidado, tomem cuidado. Não acha que, pô, caiu aquele dinheiro, cara, vou gastar tudo. Opa, aí você ficou sem. Uma coisa é você usar o dinheiro para poder investir, como o Bruno faz. Outra coisa é realmente gastar ele e tudo mais e achar que a conta vai se pagar depois sozinha. Mas não paga, não. Quem paga é você. Exatamente. A pergunta do Bruno é assim, ó, se o cartão é sem anuidade, todos os cartões exigem gasto mínimo? Eu vou quebrar aqui a pergunta, tá? Que é assim, ó, tem cartões que você é sem anuidade, mas que não precisa de gasto mínimo, tu já recebeu ele isento por um ano. Outros são isento vitalício, nunca mais paga. E aí depende do fator da promoção, depende da promoção específica. Por exemplo, o Banco do Brasil, no Bradesco, no início, se eu não me engano, não precisava ter gasto mínimo, né, Daniel? Bem no início desse ano. Não tinha Até gasto janeiro mínimo. desse ano, se você gastasse zero, beleza. Você ia ter isenção de anuidade vitalícia. O recomendado é você usar para poder ter uma movimentaçãozinha pequena, passa uma coisinha, paga, mas tranquilo, zero. Agora, a promoção do Bradesco, ele está exigindo que você gaste R$ 1.000 todos os meses. Então, para manter isento, R$ 1.000 todos os meses para poder ter isenção. O Bradesco, inclusive, uma outra forma que ele faz é o seguinte, no caso do meu cartão, é um aqui nesse que eu já vi que ele fez. Você tem que gastar 8 mil ou 10 mil para você ter ele isento. Eu não tenho essa exigência, tá? Zero. Mas tem algumas outras pessoas que eu conheço que conseguiram nessa seguinte situação. Aí depende muito se é uma promoção, da negociação com o banco, de como funciona, tá? No caso dos cartões co-branding, ele tem gasto mínimo para você isentar. A regra é clara, gastou 1.000, está isento. Gastou 4.000, está isento. Gastou, acho que é 20 mil, o top deles, está isento. Isso é uma característica daquele cartão, tá? Então, por isso que é importante você sempre ver os cartões, ver as informações, ver essa questão de isenção. Quando tem uma política clara, igual o co-brand, não tem o que fazer. Agora, quando são os outros programas, os outros bancos, aí é um pouco mais flexível você conseguir negociar.
Aí o Bruno aqui completando, eu quebrei a pergunta dele, é como ter vários cartões de alta renda com isenção de unidade. Aí depende da tua carteira, tá? Da tua estratégia. Então, se na tua estratégia tem cartões que só são isentos com gasto mínimo, tu vai vendo a possibilidade de isentar com aqueles gastos e tu consegue fazer aquilo. Se não, aquele gasto, aquele valor mensal que tu paga, faz sentido ser pago? Senão, tu simplesmente vai lá e cancela o cartão, tá? Então, tem que entender e tem que ver cada ponto. É muito pessoal, muito particular essa questão, beleza? A Laís, a mentoria, vamos poder assistir ela gravada depois. Todas as aulas são gravadas, por exemplo, essa aqui vai ser gravada, nós estamos fazendo no Meet para poder testar, mas nós vamos utilizar o Zoom ali depois, tudo vai ser no Zoom, tudo gravado, tudo disponibilizado, inclusive essa aula também ela vai estar gravada e disponibilizada para vocês, se quiser assistir novamente. E vai ter uma plataforma específica para isso, lá na Hotmart. Alguém tem mais alguma dúvida do que foi falado, alguma coisa nesse sentido? Quem quiser liberar o microfone para facilitar também, pode liberar, viu? Para você poder perguntar. A gente vai responder só mais algumas perguntas, se tiver, para a gente poder já ir finalizando. Já falar como é que vai ser a mentoria, né? Para a gente poder finalizar. E detalhe, as aulas da mentoria, né, as aulas teóricas, elas vão ter essa duração mais extensa mesmo, de 1h30, 2 horas, porque realmente é muito conteúdo. Então, a gente fracionou em várias aulas, pensamos ali em várias formas bacanas de poder passar o conteúdo de maneira simples, mas vai exigir esse tempo de dedicação. Não deu para participar ao vivo? Beleza, assiste a gravação, assiste metade, depois a outra metade, vai criando a sua estratégia de estudo e a gente vai ter um acompanhamento também disponível. Mais alguém? Por exemplo, o Daniego, eu assistiria aqui na velocidade 2.0. O Bruno gosta desse estilo.